Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está começando a assistir essa aula. O módulo 4 ela vai tratar do choque, fisiopatologia da vida e da morte. Esse é o título que já está justamente no PHTLS, que é a fisiopatologia da vida e da morte. Quando você faz uma análise, né, já em seu título, né, desse capítulo, quando fala seu choque, que a gente vai especificar muito bem, vamos falar sobre as suas definições, tá certo? Mas ela já trata de algo quando se fala assim, fisiopatologia. Tá? O que é a fisiopatologia? A fisiopatologia ela vai ensinar, ela vai mostrar como o choque ele se processa no corpo humano, né? De que forma nós vamos entender o formato com que essa fisiologia ela vai caminhando e vai causar uma patologia através da morte, através da sua própria enfermidade. Então ela vai dar um andamento, tá certo? Dentro do que se chama choque. E esse andamento que eu quero falar para vocês é justamente as situações, né? Desde o seu início até a sua parte mais crítica. Por isso que assim, vida e da morte. Ou seja, a fisiopatologia ela vai mostrar como o organismo reage, o que o organismo apresenta para a gente, né, em termos de choque, tá certo? Até se você não cuidar, esse indivíduo ele vai justamente à morte. Tranquilo, pessoal? Então vamos começar aqui passando, tá? Meu nome é Tony Richardson, né? Vocês todos já me conhecem, são meus alunos, tá certo? Para quem for chegar agora, se alguém estiver chegando agora na escola, tá certo? Seja bem-vindos, né? Com esse curso, tá certo? Estamos no módulo 4, como eu havia falado, tá? Então vamos passar aqui a aula para vocês, tá? Como sempre a gente começa sobre nossos objetivos. Qual é o objetivo desse módulo? Qual é o objetivo desse módulo? Então vamos ler aqui, tá? Passo a passo. Definir o choque. Então vamos definir o choque. O que é o choque? Explicar como a pré-carga, a pós-carga e a contratilidade afetam o débito cardíaco. Então nós vamos entender o que é o débito cardíaco. Classificar o choque de acordo com a sua base etiológica, a sua origem, tá certo? Explicar a fisiopatologia do choque. Falei há pouco tempo o que é a fisiopatologia, né? O estudo da fisiologia da doença e seu progresso através das fases, né? Existem fases, nós vamos aprender que fases são essas. Relacionar o choque ao estado ácido-base, muito importante isso aqui, muito interessante, nós vamos conversar. Produção de energia, etiologia, prevenção e tratamento. O tratamento é algo muito importante para o nosso curso, né? Para quem quer ser socorrista, está atento ao tratamento, às prevenções. Descrever os achados físicos em estado de choque. Como é que é o estado físico desse paciente, né? Parte física. Diferenciar clinicamente os tipos de choque. Quais são os tipos? Não existe só um tipo, existem outros, nós vamos ver durante o curso. Discutir as limitações de manuseio no campo de choque. O que nos limita, né, nesse manuseio, né? Como é que a gente pode tratar esses pacientes. Reconhecer a necessidade de transporte rápido. Isso é uma coisa que a gente trabalhou muito no módulo 3, conversamos muito no módulo 3, que ao tratar sobre avaliação primária, avaliação secundária e manuseio definitivo em várias formas de choque. Aplicar os princípios de gerenciamento de choque no paciente traumatizado. Tá? Quais são esses princípios de gerenciamento? Descrever o princípio Flick, tá? Que é importante nós observarmos que princípio é esse. E discutir as limitações do metabolismo, tá? Do metabolismo anaeróbico, que eu vou falar bem direitinho para vocês, na satisfação das demandas celulares, tá? Que é justamente onde residem muitos problemas, né? As vítimas que apresentam choque, tá?
Então vamos aqui adiantando, pessoal. Então, objetivos desse módulo, módulo 4, tá? É o módulo 4 que nós estamos trabalhando. Próximo slide. Vamos trabalhar aqui com a introdução. Mais uma vez, só trazendo essa informação para vocês, base da literatura, PHTLS. E a apostila de vocês, tá? Todo esse material está na apostila. Claro que não está toda a apostila aqui. Eu vou pegar pontos específicos da apostila que eu entendi que são importantes e discutirmos. Cabe a você estudar, tá, todo o material quando, né, estiverem de posse das apostilas, ok? Então vamos lá. Na introdução, o choque após o trauma é conhecido há mais de 3 séculos e continua a desempenhar um papel central nas causas de maior morbimortalidade no paciente com trauma. Então, o choque já é conhecido há muito tempo. Daqui a pouco a gente vai falar o que realmente é o choque, né, ao paciente. Vamos adentrar bem esse assunto aí, mas a princípio fico com a ideia de que o choque a fisiopatologia do choque, o choque como causador de morte no trauma já é conhecido há muito tempo. E ele é a maior causadora dessas mortes relacionadas ao trauma, que ele chama de morbimortalidade. Lembrando que a morbidade está relacionada com as enfermidades, tá? E a mortalidade significa a morte em si, pessoal. Ok? Então essa é uma parte da introdução. Vamos adiantar aqui. O sistema respiratório. Observe que eu coloquei aí em branco, tá? Dei um destaque alguns pontos desse texto importantes para a gente discutir, que vai ser assunto dos próximos slides. O sistema respiratório, que começa com as vias aéreas, olha só, nós vimos isso e da sua importância onde? Na avaliação primária. Quem é que lembra a letra aí? Será que com essa pandemia vocês esqueceram? Que letra é as vias aéreas, hein? Então vamos lá. As vias aéreas avançada, tá? Desculpa. As vias aéreas e avança em direção a quem? Aos alvéolos. Então, dentro da anatomia, nós estudamos isso. Nós temos as vias aéreas superiores, as vias aéreas inferiores, e nós vimos que o sistema respiratório, ele começa ali com as vias aéreas, ó, e avança em direção a quem? Aos alvéolos. Que alvéolos? Alvéolos pulmonares, tá certo? Que são aquelas pequenas unidades que compõem lá os pulmões. E o sistema circulatório são sistemas vitais que trabalham juntos, em conjuntos, tá certo? Em juntos, para fornecer e distribuir o componente crucial da produção de energia celular, que é o oxigênio. Então, estamos começando a entender, mais ou menos, dentro do trauma, um tipo de choque. Tá certo? Tem um tipo de choque causador aí dentro do trauma. Lembrando, pessoal, que o choque, ele não está resumido a um tipo, que nós vamos falar daqui a pouco. Tá? Mas ele é o principal. Ele é um dos mais importantes. Ele é o que mais evidencia das situações de trauma. Será que vocês já estão percebendo quem é aí? Então vão raciocinando. Então os destaques estão aqui, ó, sistema respiratório e sistema circulatório. E eu grifei lá embaixo de branco oxigênio. Então esses dois sistemas, eles estão interligados para fornecer quem, pessoal? Quem? Quem para fornecer quem? Estou ouvindo não. Justamente o oxigênio, que é uma estrutura, um elemento, uma molécula importante para auxiliar, tá certo? No mecanismo da vida para o ser humano. Então, se um desses sistemas estiver falhando ou falhar, o fornecimento de oxigênio será o quê? Interrompido. E claro, uma vez interrompido, nós entramos aí no ponto importante, chave, do que nós vamos discutir, que é a relação do choque. Continuando, a morte celular. Opa, existe a morte, né? A gente fala morte, o indivíduo morreu, né? Mas aqui eu estou tratando já
de algo importante, ele já está tratando de algo importante. A morte celular e a morte do paciente estão relacionados, tá? Então, para que o indivíduo ele morra, eu tenho que ter morte celular. Então, daí a sua relação. É óbvio, né, pessoal? Isso é óbvio pra gente, tá? O que eu estou tratando. Mas eu preciso chamar a atenção de vocês para isso, ok? Então, reformulando aqui o texto. A morte celular e a morte do paciente estão relacionados. E a não correção rápida da entrega de oxigênio aos tecidos. Então, se você, quando você fala da morte celular, quando você fala da morte do paciente, eles se relacionam, tá certo? Se correlacionam justamente com a não entrega, tá certo? Tá? De oxigênio aos tecidos. Então, quando eu tenho um sistema respiratório falhando, quando eu tenho o sistema circulatório falhando, então a entrega rápida, a não correção rápida da entrega de oxigênio aos tecidos vai justamente promover a morte celular e a morte, consequentemente a morte do paciente. Isso mais uma vez falo para vocês, é óbvio, mas precisamos enfatizar isso. Próximo slide. A avaliação e o manejo do paciente traumatizado começam com a avaliação primária. A avaliação primária, nós conversamos muito no módulo 3 sobre a avaliação primária. Pessoal, não existe outro caminho para o socorrista, tá? Na abordagem ao paciente, a avaliação primária ela é importantíssima. Não nos esqueçamos das outras fases anteriores à abordagem primária. Quais são elas? Avaliação da cena cinemática do trauma e a sua própria segurança, né, nesse ambiente. Ok? Então, a avaliação e o manejo do paciente traumatizado começam com a avaliação primária, que se concentra na identificação e correção de problemas que afetam ou interfiram na função crucial de fornecer oxigênio a todas as células do corpo. Então, se eu identifico que a vítima tem uma obstrução, pessoal, então eu estou, tá certo? Eu vou interferir naquilo que afeta, tá certo? A vida. Então eu estou fazendo interferências. Mas você só faz isso quando conhece quem? A avaliação primária, tá certo? Então, nesse ponto introdutório aqui, pessoal, nesse ponto introdutório que a gente está conversando aqui com vocês, é aquele, olha, eu estou chamando a atenção para você da importância da avaliação primária para observar a circulação e observar o sistema circulatório e o sistema respiratório. Por quê? Porque tem que casar a entrega de oxigênio aos tecidos. Então, se aqui eu tiver falha, então eu vou ter problemas justamente nas questões de mortalidade. Por isso que está lá, choque, fisiopatologia da vida e da morte. Tá, beleza? Então, pessoal, eu encerro este módulo, eu encerro a introdução desse vídeo, tá? Aguarde, nós vamos ter mais alguns vídeos aí à frente relacionados a esse assunto. Vamos dar continuidade nos próximos vídeos.